Com muito esforço, você consegue reservar um tempo para estudar e de fato inicia os estudos. Agora você decidiu hiperfocar nos estudos sem se distrair. Porém, justamente durante os estudos, você percebe que não consegue focar por nada. O celular aparece na sua mão e você começa a acessar as redes sociais. A sua mãe decide aparecer no quarto para pedir tudo que ela não pediu durante o dia inteiro, justo na hora que você vai estudar. Ou até mesmo consegue lidar com todas as distrações externas, porém, você pensa em tudo, até mesmo na morte da bezerra, menos no bendito assunto que você está estudando. Se tudo isso que eu descrevi acontece com você durante os estudos, não se preocupe, eu tenho uma boa notícia para você. Com as dicas do livro Hiperfoco do Chris Bailey, você vai conseguir com dicas simples resolver esse problema de foco no seu dia a dia. Inclusive quando você vai estudar, seja para um vestibular, para uma prova, ou até mesmo para você ser uma pessoa mais inteligente no geral, estudar por hábito. Porém, problemas de foco e disciplina começam a te atrapalhar durante os estudos. Se você quer resolver esses problemas de foco, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas muito interessantes, dicas simples para você aplicar ainda hoje do livro Hiperfoco do Chris Bailey. Bom, prazer. Primeiramente, meu nome é Carlos e o meu objetivo aqui na Orbugs é fazer com que você conheça livros técnicos que têm o potencial de transformar a sua vida, potencial de mudar a sua vida através do conhecimento. Tudo isso eu apresento para você aqui que está assistindo a Orbugs. Prazer, e já vamos direto para o conteúdo, porque nós vamos entender como você pode estudar melhor com as dicas desse livro. E antes de aprender como hiperfocar, você precisa entender como que o cérebro funciona. Basicamente, uma das primeiras coisas que você tem que saber sobre o cérebro, de acordo com Chris Bailey, é que ele não foi projetado para fazer trabalhos intelectuais, ou seja, estudar, trabalhar, fazendo relatório. Todas as tarefas intelectuais, o nosso cérebro não foi projetado para focar nelas. E a origem dessa limitação do cérebro começa lá nos primórdios da humanidade, quando a gente vai observar como era a rotina dos homens da caverna. No caso, os homens da caverna, eles não poderiam hiperfocar, por exemplo, em acender uma fogueira. Dentre as tarefas do dia a dia, era comum eles acenderem fogueiras, por exemplo, para se esquentar à noite, e até mesmo se precisar preparar uma comida, e normalmente era para se esconder do frio, principalmente. Se eles, durante o processo de acender uma fogueira, eles acabassem focando apenas em fazer isso, ignorando todo o resto do ambiente, eles teriam problemas não só deixar alguma coisa passar, eles teriam um perigo de vida iminente se eles hiperfocassem apenas numa fogueira. Eu vou dar um exemplo. Se eles focassem apenas em acender essa fogueira, eles poderiam ignorar um animal selvagem entrando para atacar eles, seja uma cobra, que é bem pequena, mas já faz um estrago com o seu veneno, ou até mesmo um tigre. Se eles estivessem só focando na fogueira, eles iriam ignorar esses animais. Ao mesmo tempo que eles poderiam ignorar também alguns fatos interessantes, como por exemplo, será que eles têm comida para eles reservarem de noite? Será que eles conseguem ter comida para comer mais tarde? Será que eles não precisam caçar? Será que o filho deles ou as suas mulheres ali, será que eles estão em segurança ou em perigo? São muitas variáveis no ambiente selvagem que faz com que o cérebro não consiga se adaptar ao hiperfoco, e sim ao foco disperso. Porque ao mesmo tempo que ele está acendendo a fogueira, ele precisa se preocupar com muitas outras coisas. Como a gente descende desse ancestral em comum, que veio de um ambiente mais selvagem, um ambiente mais perigoso no geral, um ambiente com muitos estímulos, naturalmente a seleção natural privilegiou o cérebro que fosse desfocado. Novamente, é só você pensar no exemplo da fogueira. Imagina o perigo que era você só ficar preocupado em acender uma fogueira. Naturalmente, esse ser humano não ia conseguir sobreviver nesse ambiente. Portanto, o nosso cérebro se adaptou ao longo do tempo para fazer trabalhos mais dispersos, ou seja, que a atenção, o tempo de atenção que você precisa dar para aquela tarefa seja mínimo. E o problema que isso acabou gerando nos tempos modernos é que a gente não mora mais nesse ambiente selvagem, num ambiente em que a gente precisa se preocupar com perigo a todo momento. Nós moramos em por exemplo, cidades, vivemos na maior parte do tempo em escritórios, casas, lugares onde o perigo, de certa forma, é bem mais controlável. Dessa forma, é por isso que mesmo a gente estando em casa, apenas tentando fazer um relatório, estudar, ou fazer qualquer trabalho intelectual, é por isso que mesmo nessa situação, que a gente só tá no nosso quarto totalmente seguro, a gente ainda fica com outros pensamentos fora daquela tarefa principal. Nosso cérebro foi projetado para isso. Quanto mais estímulos ele consegue captar e lidar, melhor. Isso é inclusive um dos sistemas de recompensa que o cérebro dá pra gente. Quanto mais novidade a gente prestar atenção, melhor, de acordo com Chris Bailey. Então, primeira coisa que você precisa entender, nosso cérebro não foi criado para trabalhos intelectuais, ele foi adaptado para justamente ser desfocado. Então é por isso que você, por exemplo, já deve ter notado que durante os estudos, dificilmente você consegue focar naquilo. Às vezes é um momento muito específico que você consegue focar e não se distrair com nada. Porém,
Porém, no geral, a maior parte do tempo você vai passar desfocado. E é por esse mesmo motivo que você não deve se julgar quando você se pegar distraído ou com dificuldade para focar no que você deveria estar focando naquele momento. É perfeitamente normal. O seu cérebro ele nasceu assim. Não há o que mudar por enquanto. Pelo menos não de forma automática. É por isso que você vai ficar até o final desse vídeo para pegar as dicas do livro Hiperfoco do Chris Bailey. Tem sim como resolver isso, porém saiba que de antemão você nasceu assim. Não tem muito o que fazer. Além disso, a segunda característica do nosso cérebro que a gente precisa entender é que a atenção no cérebro, ela não é infinita. Na verdade, ela é finita, ou seja, ela tem um limite, ela tem um teto de capacidade e ela também é super restrita em relação à capacidade de processamento de informação. Dessa forma, prestar atenção e não desfocar, por exemplo, nos estudos, é uma tarefa, na verdade, que demanda treino. Você precisa utilizar técnicas e treinar elas ao longo do tempo para você conseguir focar pelo máximo de tempo possível sem se distrair durante o processo. Até isso, na verdade, seu cérebro já é programado, justamente pelo tópico anterior. Seu cérebro não foi programado para prestar atenção. E é por isso que você tem que treinar a sua atenção ativamente. E aqui a gente vai entender uma coisa importante, que é o que é o espaço atencional. E basicamente, se você nunca ouviu falar desse termo antes, espaço atencional é a quantidade de capacidade que o nosso cérebro tem concentrar e processar as coisas no presente. É graças a ele, por exemplo, podemos manter, manipular e conectar as informações simultaneamente e em tempo real. Se ficou confuso, entenda que a analogia perfeita para explicar o que é o espaço atencional é compará-lo à memória RAM do computador. O espaço da memória RAM seria a memória de trabalho e o tamanho desse espaço como a capacidade de memória de trabalho. Desse modo, o cérebro atua sempre na conversão de bits de informação cru e informação perceptiva em fatos, histórias e lições que você vai lembrar e internalizar na sua vida. Lembrando que a capacidade de informações que conseguimos lidar é limitada, conforme já explicamos anteriormente. Ou seja, se você tem dificuldade para estudar, também pode ser, em termos comparativos, que a sua memória RAM, o seu cérebro, ele tenha vindo, por exemplo, com 4 GB e não com 12 GB ou 16. Logo, você processa menos informação que a maioria das pessoas, ou pelo menos que as pessoas que estão acostumadas a estudar, ele já processa menos informação que o normal, e é por conta disso que você acaba tendo muita dificuldade para entender o que você está estudando, ou até mesmo você não consegue estudar, você acaba tendo dificuldades, literalmente para começar a entender e acaba trocando, por exemplo, os estudos por mexer no celular. Querendo ou não, o celular, as redes sociais no geral, eles são bem mais simples, eles demandam menos do nosso cérebro, eles são objetos de atenção estimulantes muito mais fáceis de lidar para o cérebro e muito mais prazerosos do que estudar. Então, em termos comparativos, o que a gente vai ver nesse vídeo também é uma forma de aumentar essa memória RAM, entre aspas, porque o nosso cérebro não é mensurável nesse nível, mas o que a gente vai fazer aqui é entender como a gente vai aumentar nosso cérebro, a nossa memória RAM do cérebro de 4 GB para 16, por exemplo. Então você vai conseguir processar muito mais informação no presente, assim como você vai conseguir atingir os seus objetivos, no caso, estudar com foco, sem se distrair. Então agora que você entendeu tudo que você precisava saber para entender como que o cérebro funciona, vamos agora ter uma percepção geral de o que é e como hiperfocar nos estudos. Logo, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é hiperfoco, pelo menos o hiperfoco que o Chris Bailey traz no livro dele. Em resumo, hiperfocar significa expandir uma tarefa, um projeto ou um objeto de atenção de forma a preencher completamente seu espaço atencional. Ou seja, seu intuito é estudar, hiperfocar nesse contexto significa fazer com que o assunto em que esteja investindo tempo e energia preencha completamente a sua atenção, não sobrando espaço para que qualquer outra coisa distraia e chame a sua atenção, como o celular, por exemplo. E para hiperfocar, você deve seguir esses 4 estágios. 1. Escolher um objeto de atenção importante ou produtivo. 2. Eliminar o máximo de distrações externas e internas que puder. 3. Focar no objeto de atenção escolhido. E 4. Atrair constantemente a sua atenção ao objeto que necessita de atenção. Lembrando que para hiperfocar é fundamental ter uma intenção. O estágio que prepara o indivíduo para iniciar os 4 estágios do hiperfoco é justamente a intenção, conforme explica o próprio Chris Bailey. Lembrando que a intenção aqui, trazer uma intenção para o seu objeto de atenção, por exemplo, a gente já vai fazer comparações com o estudo. Mas antes de ir para os estudos, vamos imaginar um contexto fora do contexto acadêmico, dos estudos, da escola. Por exemplo, você só vai fazer um relatório no seu trabalho se você ter a clara noção que aquele relatório está diretamente ligado, por exemplo, à sua remuneração ou a você não ser demitido do trabalho. Então, você sabe que aquele relatório é importante para você, tanto no ambiente financeiro, num contexto também de autoestima, aquele trabalho é realmente importante para você.
sem a intenção, não existe a capacidade de você prestar atenção em alguma coisa. Então, antes de você querer hiperfocar em algo, você precisa preceder uma intenção por trás dessa tarefa. Tanto é que o Chris Bailey fala isso aqui no livro dele em relação à importância da atenção. Abre aspas. Definir uma intenção na qual pretendemos nos focar é o passo mais importante. Quanto mais produtiva e significativa a tarefa, mais produtivas e significativas suas ações se tornam. Ou seja, você precisa definir uma intenção se você quer ser mais produtivo no geral. Do contrário, você não vai querer fazer algo que você não sabe a importância, correto? Por que você vai querer estudar se você não sabe a importância dos estudos? Não faz sentido. Então, agora que você entendeu o que é o hiperfoco, que é basicamente a capacidade de uma tarefa preencher completamente o seu espaço atencional, no caso, por exemplo, da memória RAM, fazendo uma comparação, é preencher totalmente os seus 8 ou 16 GB de capacidade, preencher eles completamente com uma só tarefa, basicamente isso é o hiperfoco. Vamos entender como que a gente consegue adaptar os 4 estágios do hiperfoco para os estudos também. Então, trazendo aqui a adaptação, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um assunto para estudar que seja importante ou produtivo. A segunda coisa que você precisa fazer é eliminar o máximo de distrações externas e internas que puder. Terceira, focar no assunto escolhido para estudar. 4, atrair constantemente a sua atenção ao assunto dos estudos. Percebeu que é a mesma coisa? Os 4 estágios do hiperfoco você consegue adaptar para qualquer assunto que você precise fazer um trabalho intelectual? Então, a única coisa que muda, que significa os estágios gerais do hiperfoco para os estágios do hiperfoco no estudo, é só o que, no que você está prestando atenção e como você vai fazer isso, para o que você vai estar atraindo a sua atenção para aquele presente. No caso, para os estudos, só muda o que. Basicamente, você consegue adaptar isso para todos os contextos. Agora, vamos analisar os 4 estágios do hiperfoco nos estudos em detalhes, para que não haja dúvidas, você não se distraia durante os estudos. Antes disso, eu preciso passar uma informação importante para você que já acompanha aqui o canal. Nós, aqui da OurBooks, nós temos também a comunidade que é a OurZ. Basicamente, a OurZ é o lugar onde você vai conversar não só comigo, como a maioria das pessoas aqui que acessam o canal. Você vai poder tirar dúvidas, até mesmo pedir recomendação. É uma comunidade, um grupo no Telegram. Você vai poder conversar com elas sobre livros. E a única coisa para você entrar nesse grupo é deixar o seu nome e e-mail. Deixando o seu nome e e-mail no primeiro link da descrição e dos comentários que eu vou deixar, você vai ter acesso a esse grupo. Você também vai saber em primeira mão quando sair vídeo aqui no canal, caso o YouTube não te recomende ou você acabe esquecendo do canal no geral. E não só do canal, como também do site da OurBooks, os artigos mais relevantes que eu não pretender trazer aqui pro canal, eu vou avisar lá no grupo também, que eu postei no site. E também você vai ter informações de quando sair vídeo novo da OurSapiens, que é o nosso canal parceiro aqui do Diego. Ele é meu sócio e ele aborda muito mais assuntos focados em filosofia. Então, você que lê livros, provavelmente você já tem uma intenção maior de se aprofundar em assuntos filosóficos, assuntos que vai fazer você refletir mais sobre a vida. Nisso, a OurSapiens vai te ajudar a conhecer esses assuntos de uma maneira mais aprofundada. Tudo isso a gente conversa, eu e o Diego, todo mundo que segue os nossos canais aqui, todo mundo vai estar conversando lá na OurSapiens, dividindo conhecimento, tanto comigo quanto com as pessoas, caso eu não consiga responder todo mundo. Então entre lá na comunidade e esse vídeo aqui, por exemplo, já vai ser avisado em primeira mão para quem estiver lá na comunidade. Não só isso, você vai ter também diversas vantagens, como descontos exclusivos quando saírem mais produtos aqui, tanto o meu quanto o do Diego. Produtos que vão ajudar você a ler livros ou a filosofar melhor no geral. Todo mundo que tá lá na comunidade já tem essa vantagem de descontos e vantagens que só quem tá na comunidade tem. Então, deixa o seu nome e e-mail aí, clica no primeiro link da descrição e eu te espero lá, combinado? Qualquer sugestão de vídeo também que você queira, principalmente tirar dúvidas desse vídeo aqui, por exemplo, só ir lá perguntar pra mim ou pra qualquer pessoa que estiver lá no grupo que a gente vai tentar responder como uma comunidade, combinado? Então agora vamos entender como que você pode melhorar os 4 estágios do hiperfoco. O primeiro deles, que é escolher um assunto para estudar que seja importante ou produtivo, é basicamente o que eu já tinha comentado anteriormente, você definir uma intenção pelo qual você vai estudar. Vamos aprofundar mais nisso. Digamos, por exemplo, que você quer passar num vestibular e você não só quer passar no vestibular, como almeja ter um emprego que vai te pagar 10 mil reais mensais, correto? Como então, tendo essa intenção, você pode chegar nesse objetivo, passar no vestibular e atingir o emprego dos sonhos? Por meio da intenção, então, será que você pode entender que ler livros, vai te ajudar a acelerar esse processo? Parar e ter motivação para estudar, mesmo tendo essa intenção inicial, que é passar no vestibular e ter um emprego para ganhar 10 mil reais, mesmo que você tenha essa intenção bem clara, será que você não deva ter uma outra intenção, que é, para melhorar os seus estudos, você deveria, por exemplo, ler um livro de produtividade, como o do próprio Chris Bailey, para você conseguir ser
mais eficiente e eficaz também na hora de estudar para o vestibular? Tudo isso é definir uma intenção para estudar um tópico. Sem isso, não faz sentido você ter motivação para estudar. E não só motivação, como você fica muito mais suscetível a distrações, por exemplo. Então, antes de qualquer coisa, defina uma intenção. Define exatamente o que você espera de resultado quando você quer estudar, e não só o resultado como o processo. Você precisa, por exemplo, para atingir os 10 mil, fazer o quê? Passar no vestibular, estudar, ler um livro todo dia. Defina intenções que elas vão guiar você para que você não se distraia e também saiba o que você vai fazer do seu dia, inclusive quando você vai estudar. Como o próprio Chris Bailey diz no livro, abre aspas, a intenção tem que absolutamente preceder a atenção, fecha aspas. E é aqui que até mesmo a frase do filme Alice nos Países das Maravilhas faz sentido, abre aspas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, por que você vai estudar? Por que você vai ter todo esse esforço? O trabalho intelectual é um esforço terrível. Por que você vai ter todo esse esforço, sendo que você tem ali o seu celular chamando a sua atenção para ver o que postaram no Instagram? Então, se você não tem intenção, qualquer caminho serve, inclusive mexer no Instagram. E uma dica prática que o Chris Bailey dá para a rotina, mas que a gente vai adaptar para os estudos, para forçar o hábito de você criar intenções diárias, é você todo dia, nem que seja até mesmo no dia anterior, se não no dia anterior, no mesmo dia, você parar um tempo todo dia para você definir 3 coisas que você vai fazer no seu dia, as suas 3 intenções. No caso da rotina, o Chris Bailey dá, por exemplo, uma intenção de você ler um livro, uma intenção de você tentar terminar o relatório até o final daquele mesmo dia. E, por exemplo, fecha com a terceira intenção, que é você reservar um tempo para dar mais atenção para sua família. Na sua rotina, as 3 intenções que o Chris Bailey daria de exemplo, por exemplo, seriam essas. Nos estudos, a gente já vai fazer uma adaptação aqui, mas a essência é a mesma. Por exemplo, você pode todo dia definir quais são os 3 assuntos, ou os 3 livros, ou as 3 coisas que você precisa estudar e terminar naquele mesmo dia. Se você definir essas 3 intenções, você vai ter 2 benefícios. O primeiro benefício que você vai ter é, ao definir 3 intenções, apenas 3 intenções para você executar no seu dia, fica muito mais fácil você começar e terminar elas sem que outras coisas te distraiam, outras tarefas você queira embutir ali no meio e acabar não começando e não terminando nem sequer a primeira intenção. Esse é um dos primeiros benefícios. O segundo benefício é que você vai conseguir priorizar o que de fato é importante naquele momento, o que é mais urgente. Por exemplo, de repente, um assunto que você precisa estudar para obter o conhecimento dele e já pôr em prática na semana que vem é mais significativo e até mesmo mais urgente do que um conhecimento que você precisa estudar agora para só daqui a um ano você começar a usar ele, ou ele de fato ter algum tipo de relevância. Você vai começar a filtrar isso através do uso das 3 intenções. Pegando o seu tempo, a sua atenção, que são escassos, você vai definir qual vai ser o melhor uso para esses recursos. No caso, quais são os assuntos que você vai realmente entender que são melhores de serem adicionados como intenção naquele dia. E o terceiro benefício é que você vai se distrair muito menos, porque quanto mais intenção, como eu disse anteriormente, quanto mais intenção você tiver nos estudos, mais você entende a importância daquilo na sua vida e menor a tendência de você desfocar, por exemplo, com as redes sociais. Esses são os 3 benefícios de você adotar esse hábito de adicionar 3 intenções diárias, todo dia adicionar ele de forma comum na sua vida. Esses são os 3 benefícios principais que você vai ter. E se você quiser turbinar ainda mais os seus estudos para que você não se distraia, o Chris Bailey diz que além disso tudo, você também pode adicionar alarme de consciência. O que seria o alarme de consciência? Basicamente, você pega o seu despertador e, por exemplo, a cada 2 minutos e meio, a cada 5 minutos, tanto faz. Tudo depende do quão facilmente você se distrai. Aí você que vai selecionar o tempo. Mas durante um período de tempo específico, o seu alarme vai tocar. Sim, ele vai ser uma distração, ele vai te interromper. E quando ele te interromper, você tem que fazer a seguinte pergunta para si mesmo: aonde meus pensamentos estão agora? Normalmente, como eu disse anteriormente, é comum que o nosso cérebro esteja distraído. A maior parte do tempo a gente está distraído. 47%, segundo o Chris Bailey, para ser mais exato. 47% do tempo a gente está distraído com divagações, pensamentos aleatórios e intrusivos que vêm na nossa mente. Dessa forma, esse alarme, o que ele vai fazer é, ele vai acordar você, ele vai te acordar conscientemente falando, para você saber onde seus pensamentos estão. Se você tá divagando, tudo bem, aceita, é normal, quase metade do tempo você tá divagando mesmo, você vai aceitar e vai tentar trazer a sua atenção para os estudos novamente. Cada 5, 2 minutos e meio, tanto faz, do tempo que você precisar. Ou ele vai te trazer por uma percepção de que, nossa, eu tô focado aqui na tarefa ainda, que bom, é só eu continuar. Ou seja, o alarme de consciência, ele tem essa função. Ele vai levantar a sua consciência em um período de tempo para você se questionar onde a sua atenção tá. Com isso, se você adiciona intenções diárias e você
tá hiperfocando com alarme de consciência, a cada X período de tempo você tá revisando aonde a sua consciência está, é praticamente impossível você pelo menos se distrair com coisas bestas do seu dia a dia enquanto você tá estudando. Mas vamos lá que ainda tem as outras 3 partes do processo pra gente entender como hiperfocar da maneira ideal, principalmente nos estudos. O segundo estágio do hiperfoco, e nesse caso também nos estudos, é você eliminar as distrações externas quanto as internas também. As externas, elas são fáceis de entender. Basicamente são pessoas ou objetos de atenção estimulantes que tentam atrair a nossa atenção, eles acabam interrompendo o nosso fluxo de foco. Basicamente, para você lidar com isso, a gente separa em 2 etapas. Se for pessoas, você tenta ou conscientizá-las da sua necessidade de foco naquele momento. Então, pô, avisa sua mãe, preciso estudar, tô estudando nesse momento. Você consegue não me interromper durante um período de tempo ou enquanto eu estiver no meu quarto. Dito isso, você já vai conseguir lidar com pessoas. Se conscientizá-las da sua necessidade de foco não der certo, você também pode se isolar daquele ambiente. Então, você realmente se isola, vai para um lugar onde você consegue ficar sozinho e ninguém de fato vai te atrapalhar. Seja para conversar com você ou realmente para te interromper no geral. Você pode se isolar daquele ambiente, mudar o seu lugar de estudo, por exemplo. Só isso já vai eliminar bastante seu problema com pessoas no geral, sem que você precise pedir alguma coisa para elas. A segunda parte das distrações externas são os objetos de atenção estimulantes. Esses, na verdade, são os mais comuns, são as coisas que mais nos atrapalham. Em geral, o Chris Bailey ele dá vários exemplos, um tanto quanto antigos, pelo menos eu não acredito que seja o problema da maioria das pessoas, mas, por exemplo, sites de notícia, várias abas abertas no computador. Porém, no geral, é todo e qualquer objeto que chama a sua atenção, televisão, qualquer coisa ali que queira chamar a sua atenção. No geral, para você lidar com isso, é só você literalmente tirar esse objeto da sua frente, você deixar ele, por exemplo, em outro cômodo, tirar ele do seu ambiente. Para você ter um exemplo mais palpável, o objeto de atenção estimulante mais comum que nos distrai atualmente nos tempos modernos é o celular. Se você quer parar de se distrair com o celular, você pode ou dentro do próprio celular ou do seu computador, o computador também é um objeto de atenção estimulante, apesar de você também usá-lo para estudar. Você pode ou limitar os aplicativos, as notificações que você recebe para você não ser interrompido e aquele efeito novidade que eu expliquei lá atrás, que o nosso cérebro dá muito prazer para coisas que são novidade no nosso ambiente. Você vai lá e elimina isso de uma vez, bloqueando os aplicativos, incluindo as notificações, ou o caminho mais fácil. No caso do celular, você deixa em outro cômodo. Se você deixar o seu celular em outro cômodo, mesmo que você tenha um incômodo inicial de, nossa, será que tem alguém querendo me ligar? Será que tem alguém querendo conversar comigo? De verdade, não tem, provavelmente não tem. E se tiver, em outra análise você estava longe do seu celular, você não pôde atender. Então, mesmo que seja uma urgência, o que não é a maioria dos casos, alguém tentar se comunicar com você por urgência, só deixando o seu celular em outro cômodo, você se isolando mesmo da tecnologia no geral, principalmente você vai se distrair, principalmente nos estudos. Você também vai diminuir, como você tirou um objeto de atenção estimulante naquele seu ambiente de estudo, só o fato de você tirar coisas que te estimulam, você já vai naturalmente ter muito mais facilidade em focar nos estudos, porque todos os objetos estimulantes que são mais estimulantes que o próprio estudo, já não vão estar no seu campo de visão. Então, para lidar com distrações externas, é só você fazer isso. É bem simples. Por mais que você vai ter que ter um trabalho ali para, de fato, pôr essa ideia em prática. Agora, existem também as distrações internas. Essas, de acordo com o Chris Bailey, na verdade, são as mais difíceis de lidar. Basicamente, as distrações internas são pensamentos, coisas que a gente fica ruminando ali, fica pensando, que atrapalha a gente a focar, por exemplo, nos estudos. Normalmente, a gente fica pensando no passado, nossa, o que a gente falou para aquela pessoa? Será que eu poderia ter falado de uma maneira melhor? Literalmente são pensamentos aleatórios que vêm nos momentos mais aleatórios possíveis também. Ou a gente fica pensando em coisas do presente ou do futuro. Por exemplo, no caso do presente, nossa, que fome. Quero comer uma comida com alto teor de açúcar, vamos dizer assim, para matar a fome. Ou se você pensar no futuro, você vai começar a divagar sobre o que você pode fazer à noite, quando você terminar de estudar, ou como você vai querer combinar o encontro com aquela sua namorada ou com aquela pessoa assim que você terminar de estudar. Porém, são pensamentos, no caso de planejamento de futuro, que são divagações, ou seja, eles não são hiperfoco, você não está divagando sobre os seus estudos, você está divagando sobre qualquer outra coisa, menos os estudos. Isso vai tomar o seu tempo e vai te distrair para a tarefa principal, que é o hiperfoco nos estudos. Para você lidar com tudo isso, o Chris Bailey dá uma dica simples: externaliza o que está no seu cérebro em um caderno ou numa lista de preocupações. Isso porque
porque, fora esses exemplos que eu te dei, muitas pessoas tentam também guardar informações na cabeça. Por exemplo, eu tenho consulta com o médico amanhã 10 horas. Isso também te traz uma preocupação que na hora que você estiver tentando hiperfocar, isso pode ser um assunto de divagação no cérebro. Você vai tentar ficar lembrando a todo momento da sua consulta com o médico no dia seguinte e, por exemplo, em logística para você chegar até lá, ou com quem você tem que conversar para conseguir até o médico. Tudo isso são problemas de divagação, de distrações internas que você pode lidar com uma lista de tarefas externas. No caso do médico, você pode usar softwares como o Microsoft To Do ou até mesmo agendas mesmo, para você anotar tarefas que vão te causar preocupação, então horários, coisas que você não pode esquecer, horário de remédio que você tem que tomar, todas as preocupações que você tem um compromisso ali. É bom você externalizar elas, porque ao externalizar elas, elas não vão ficar no primeiro plano do seu cérebro, elas vão ficar ali na sua lista de preocupações. Ou, se você também tiver muito preocupado com preocupações mais complexas, como por exemplo, um problema que você passou, alguma coisa que você fica refletindo que não é necessariamente uma lista de tarefas, é por exemplo, algo que você desabafaria com alguém, por exemplo, e daí você pode pegar e externalizar isso em cadernos mesmo, cadernos físicos, ou em softwares, como o próprio Notion. Você pode escrever o que passa na sua cabeça, desabafar ali consigo mesmo e volta a tentar hiperfocar. Porque aí você tira do primeiro plano do seu cérebro essas preocupações, joga ele para segundo plano e ele já não vai mais te atrapalhar durante os estudos. Essas são as distrações internas mais comuns. Por mais que soe repetitivo aqui, nunca se esqueça, a tendência é que você se distraia. Seu cérebro quer buscar novidade no ambiente, ele quer buscar qualquer coisa que chame a atenção e que seja o mais estimulante possível. Então não se julgue. Se você começar a se distrair, principalmente com essas distrações, sejam elas externas ou internas, não se preocupe. É só lidar com elas com as dicas que eu já dei anteriormente e não se julgue principalmente. O terceiro estágio do hiperfoco, que é você focar em um objeto e não se distrair dele, você manter a sua intenção, basicamente, para você executar esse terceiro estágio, além da intenção, você também pode reservar um momento do dia para que você consiga hiperfocar. Por exemplo, você prefere hiperfocar para estudar depois que você chega do trabalho ou da escola, ou você prefere hiperfocar logo nos primeiros dias da manhã, que é quando você está com mais energia? É importante também definir o quanto tempo você quer hiperfocar, porque por mais que o seu ideal é estudar por horas, às vezes, nesse terceiro estágio, principalmente se você estiver começando, o ideal seria você se planejar para estudar só 5 minutos. Por mais que seja pouco tempo, que você não consiga talvez estudar o tanto que você precisa, você também consegue eliminar nesse terceiro estágio do hiperfoco aquele problema de você iniciar uma tarefa. Então, se você só estudar 5 minutos, tá bom, seu cérebro consegue, não vai ser uma resistência tão grande. Agora, se você precisar focar por 4 horas seguidas nos estudos, a chance de você procrastinar, de você ter uma resistência inicial a começar essa tarefa, que é estudar, é muito maior. Portanto, nesse terceiro estágio do hiperfoco, defina o quanto no horário do seu dia você quer estudar e por quanto tempo. Se você definir, dado as suas limitações de foco atual, principalmente se você for iniciante, a chance de você conseguir hiperfocar aumenta e muito também. Principalmente se você tornar esse ritual de horário e tempo que você vai hiperfocar uma rotina. Já o quarto estágio do hiperfoco, que é atrair constantemente a sua atenção ao assunto dos estudos, é basicamente o que eu já expliquei anteriormente. Então eu só vou pincelar aqui novamente e tentar aprofundar de uma maneira que você não vai estar hiperfocado. Portanto, você tem que ter ali um trabalho de trazer a sua atenção várias vezes para o objeto de estudo, para o objeto de foco, ao longo do período que você estiver tentando hiperfocar, que eu não fiz anteriormente. Basicamente, como eu já te disse, 47% do tempo, de acordo com o Chris Bailey, você vai estar divagando, você vai estar distraído. Você pode fazer isso, como eu disse, através do alarme de consciência. Você vai definir um tempo que para você faça sentido. Principalmente se você estiver no começo, tente definir por um tempo bem curto, a cada 2 minutos, ou a cada 5, para você relembrar por meio da meta consciência aonde estão seus pensamentos. E conforme você for treinando o seu cérebro, essa dica, principalmente a do alarme de consciência, ela vai desenvolver, e eu não comentei isso antes, mas agora já vai fazer mais sentido, você vai desenvolver o que o Chris Bailey chama de metaconsciência. Basicamente, a metaconsciência é você prestar atenção, você ter consciência dos pensamentos que estão na sua cabeça. É a consciência da consciência. Ao você ter consciência da sua consciência, daquilo que está passando naquele momento na sua cabeça, tudo isso por meio da sua intenção, né, que é o primeiro estágio ali do hiperfoco nos estudos, e também utilizando alarmes de consciência, já no quarto estágio do hiperfoco, que você vai tentar atrair a sua atenção várias vezes ao longo do dia para o objeto de estudo. Quanto mais você treinar isso, mais fácil vai ser para você perceber quando você vai estar divagando, e não só isso,
Mesmo que você esteja divagando, às vezes o assunto de divagação, ele está sendo sobre o assunto dos estudos, e você vai ter a capacidade de ter consciência disso ou não. Portanto, se você estiver divagando sobre um assunto dos estudos, talvez até compense você continuar nessa linha de raciocínio. Porque, diferente do hiperfoco, e isso a gente vai ver em outro vídeo, que eu vou postar aqui no canal, se você tá hiperfocado e começa a se distrair, mas essa distração, ela é um foco disperso, você consegue, por meio desse foco disperso, no momento que você tá distraído, ter ideias criativas. Então, às vezes, se você não tá conseguindo resolver um problema nos seus estudos, você não tá conseguindo ali ter uma solução criativa para entender um assunto ou resolver um problema complexo, não é com hiperfoco que você resolve, por mais contra-intuitivo que pareça. É você sendo desfocado. E às vezes esses momentos em que você não vai estar conseguindo prestar atenção nos estudos, é o momento que você vai ter um insight para resolver um problema ou para você entender aquela matéria melhor, é através do foco disperso. Não se preocupe que já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Qualquer coisa eu deixo aqui nos cards se esse vídeo já saiu. Do contrário, é só você pesquisar foco disperso Chris Bailey aqui no canal que você já vai achar alguma coisa que eu vou estar falando sobre. Portanto, ao normalizar o fato que você vai se distrair ao longo do dia, você vai recompensar o seu cérebro também quando o hiperfoco acontecer. Tudo isso com essas 4 ferramentas durante os 4 estágios do hiperfoco nos estudos que eu já citei aqui para você. Portanto, eu fecho essa parte aqui para você dos 4 estágios do hiperfoco falando uma frase do Chris Bailey, abre aspas. O conceito do hiperfoco pode ser resumido em uma única frase sensata. Mantenha um objeto de atenção importante e complexo na consciência enquanto trabalha. Fecha aspas. Então, basicamente, esse é o hiperfoco e principalmente como hiperfocar nos estudos também. Entendendo isso, já fica muito mais fácil para você não se distrair utilizando esses 4 estágios do hiperfoco durante os estudos. Com certeza, ao aplicar essas dicas, dificilmente você vai ter problemas para iniciar uma tarefa, seja ela estudar, seja ela fazer qualquer outra tarefa intelectual no geral. Qualquer coisa relacionada a estudo você não vai ter problema, porque você vai utilizar esses 4 estágios e não vai desfocar durante o processo, além de torná-lo muito mais prazeroso. E você vai conseguir, por consequência, atingir os seus objetivos como um estudante ou como alguém que faz trabalho intelectual no geral. Porém, se esse assunto aqui sobre hiperfoco for algo novo para você e você realmente tem muita dificuldade em hiperfocar em alguma coisa, qualquer que seja o assunto, se você tem dificuldade em prestar atenção, você nota que o tempo que você fica prestando atenção em alguma coisa é muito curto, veja esse vídeo aqui que eu vou te explicar como o Chris Bailey fala da importância e também ensina a importância da meditação para você aumentar o seu espaço atencional. Isso também é uma outra técnica à parte que ele passa, que por si só já deu um vídeo bem completo para você aumentar a sua atenção utilizando a meditação, no caso a meditação Mindfulness. Então, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você saber como aumentar a sua atenção, principalmente para hiperfocar melhor.